Hoje, na parte da manhã, eu estava pensando, eu não sei vocês que estão aqui, porque aqui o pessoal tudo tem dinheiro. Chegou o Nelson ali, ó, já vi que tem dinheiro também. Mas eu não sei se vocês já passaram por alguma situação quando vocês perderam tudo. Você tinha assim uma vida mais ou menos, não é vida de rico igual vocês não, mas você saía assim de um patamar onde você estava muito confortável e você perder tudo. Eu, durante um tempo, eu tive um emprego que eu ganhava bem. E de repente eu fui mandado embora do emprego, pedi demissão na realidade. Tinha alguns planos, tinha alguns projetos. E uma vez eu estava num monte orando, na época eu não era casado ainda. E quando eu cheguei em casa, a minha mãe estava no portão, isso que me criou. E a palavra dela para mim foi assim: Alan, a partir de hoje não tem mais como você morar aqui. E eu, de um emprego confortável, eu saí de uma hora para outra para um lugar que eu não tinha nem aonde morar. E eu saí sem saber o que fazer. E eu fui bater na casa de uma pessoa, uma senhora que congregava junto conosco, e ela me forneceu um espaçozinho. E eu comecei a morar lá. Chovia mais dentro do que fora. Mas eu posso dizer para vocês com toda a convicção: é um sentimento muito ruim, muito ruim. Você não saber para onde você vai, você não saber qual é o próximo passo. Eu sou muito sistemático. Eu não gosto particularmente que as coisas fujam do controle para mim, vou ser bem sincero com vocês. E quando aquilo aconteceu, eu fiquei sem saber o que fazer, fiquei sem chão, literalmente sem chão. E é um sentimento muito ruim, muito ruim. Mas sabe o que eu aprendi no meio de tudo isso? Que mesmo no meio de uma situação tão difícil como essa, existe esperança. Existe esperança. Às vezes a gente olha ao fundo do poço, e olhar ao fundo do poço é muito ruim, e a gente tenta imaginar diversas coisas, diversas soluções, e muitas vezes a solução não vem. E muitos de nós chegamos até a imaginar que nós nunca sairíamos de lá, ou que nunca sairíamos de lá. Mas o que nós não conseguimos compreender é que muitas vezes o fundo do poço é o lugar mais próximo para o sucesso. O fundo do poço, quando nós chegamos a um nível tão fundo, que muitas vezes nós não temos esperança, talvez seja o lugar mais perto para a nossa vida mudar e nós sermos transformados e abençoados por Deus. Quer ver um exemplo? Abre aí, Felipe, para mim. Você vai abrir para mim em Gênesis 28, capítulo de número 10. Capítulo 28, versículo 10. Capítulo 28. Não, capítulo 28. Volta. Isso. Aqui, ó. Capítulo 28 é aqui, ó. Embaixo lá. Isso. Versículo 10. E partiu, é isso? Deixa eu ver a referência, isso mesmo. E partiu, pois, Jacó de Berseba e foi para Arã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que uma escada posta na terra, cujo topo tocava no céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. E essa terra em que está deitado, darei a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar essa terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. E acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é esse lugar! Esse não é outro lugar senão a casa de Deus, e essa é a porta dos céus. E então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela.
E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e em paz eu tornar a casa de meu pai, o Senhor será por Deus. E essa pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. E você diz amém. Com a sua cabeça, vamos falar mais um pouquinho. Nós queremos te agradecer, Deus, pela oportunidade de nós estarmos na sua casa, Deus. Nós poderíamos estar em tantos outros lugares, Deus, mas decidimos estar aqui e te honrar com a nossa presença. Louvores já foram entoados, mas agora a tua palavra, Deus, vai ser ministrada aos nossos corações. Eu tenho certeza que cada pessoa que veio aqui não veio para ouvir o Alan, Deus, não. Eles vieram para ouvir a tua voz, porque a tua voz consola, a tua voz conforta, e a sua voz dá direção, Deus. E nós te pedimos isso, que tu fales conosco, Espírito Santo. Que a semente, Deus, que for plantada em nossos corações, Deus, que ela produza fruto a 30, 60 e a 100, Deus. E que ela corra velozmente para aquilo que ela foi enviada. E você diz amém. Glória a Deus. Olha que texto extraordinário. O texto em que nós estamos lendo vai falar sobre um homem chamado Jacó. A história de Jacó começa em Gênesis capítulo de número 12. A Bíblia vai dizer que em Gênesis Deus aparece a Abraão e diz assim: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, para a casa, para a terra que eu irei te mostrar, e farei de você uma grande nação. E Abraão, ele decide sair através de uma palavra que foi o próprio Deus que disse para ele, sem saber para onde ele iria, mas confiando em que o Deus que o chamou era o Deus que garantiria. E ele sai. E a Bíblia vai dizer que ele espera uma promessa de Deus que não era tão simples como nós imaginamos. Porque se você for olhar a vida tanto de Abraão quanto de Isaac e de Jacó, eles tinham uma coisa em comum. Abraão foi pai de Isaac e Isaac de Jacó. Abraão, a esposa de Abraão, era estéril. Então já se começa com uma grande problemática. Deus promete uma grande nação a ele, que dele viria uma grande nação, mas ele não poderia nem sequer ter filhos, porque a esposa dele era estéril. Se nós formos continuar a narrativa do capítulo de número 12, nós vamos chegar à conclusão que a esposa de Abraão, ela tinha uma serva chamada Agar. E como ela era estéril e ela acreditava que Deus cumpriria a promessa, ela queria ver a promessa acontecendo na vida de Abraão, ela pega a sua serva e dá para que Abraão tivesse relacionamento com ela, conhecesse ela, e através deles nascesse uma criança. Mas a criança que nasceria de Agar não era da promessa que Deus havia feito a Abraão. A promessa que Deus havia feito a Abraão nasceria da mulher dele. Ainda que fosse algo impossível, mas o Deus que promete, ele cumpre. E nós vamos ver que quando Agar, Abraão, ele tem um relacionamento com Agar e nasce o filho Ismael. Ismael tornou-se um grande problema para Abraão. Por quê? Porque Abraão, junto com a sua mulher, tentou dar um jeitinho naquilo que Deus havia prometido. E todas as vezes que nós tentamos dar um jeitinho para alcançar uma promessa de Deus, nós sempre teremos problemas. O que Deus nos ensina com isso é sempre melhor esperar a hora de Deus e o tempo de Deus. Sempre melhor. No capítulo de número 15, a Bíblia vai dizer que Abraão, ele está tão angustiado que o filho da promessa não havia nascido, que ele entra numa tenda. E o próprio Deus aparece no capítulo 15 para reanimar Abraão e fala: Abraão, sai da sua tenda e conta as estrelas, se é que tu podes. E ele diz: e assim será a sua descendência. Eu costumo dizer que Deus, ele não trabalha com circunstâncias, Deus trabalha com milagre. Quando ele promete, ele cumpre. Independente das circunstâncias estarem a favor, de não estarem a favor, quando ele promete, ele cumpre. O filho nasce, Isaac, filho da promessa. Isaac tem outro problema: a esposa de Isaac também era estéril, mas Deus havia prometido que na descendência dele criaria uma grande nação.
Deus abre a madre dela, que nasce Isaac, e nasce depois Jacó. Aí entra o personagem que nós acabamos de ver, Jacó. Quando Deus promete a Abraão que ele seria uma grande nação, Abraão é um homem rico. Abraão é um homem muito próspero, muito rico, muito rico. Abraão morre, Isaac assume a riqueza de Abraão, e a Bíblia vai dizer que Isaac também era muito rico. Ele assume toda a riqueza de Abraão. E quando Isaac, a esposa de Isaac, tem um filho, nascem dois. Nasce Esaú e Jacó. Esaú era o primogênito, mas Deus havia prometido que daria de Jacó. Então Jacó se torna um homem rico também. Já que Isaac era rico, logo de contrapartida, os seus filhos, Esaú e Jacó, também eram homens muito ricos. Mas aí entra a história de novo. Jacó tenta dar um jeitinho para alcançar a promessa de Deus, e ele engana seu pai Isaac. Isaac já está à beira da morte, e ele, quando está para morrer, ele vai abençoar o seu filho. E pelo costume judaico, a bênção deveria ser para Esaú, porque Esaú era o mais velho. Mas só que Isaac já não consegue enxergar direito. O que Jacó faz? Se veste como Esaú, faz um guisado e aparece diante de Isaac. Isaac abençoa Jacó ao invés de abençoar Esaú. Quando Esaú soube que Jacó havia enganado seu pai Isaac, Esaú fica com raiva de Jacó e quer matar Jacó. Aí entra o texto que nós lemos. Jacó ele foge para o deserto. Quando Jacó foge para o deserto, ele perde todo o direito à sua herança, todo o direito que ele teria de Isaac, que era o pai dele, a riqueza de Isaac. Ele perde tudo de uma hora para outra, porque tentou enganar o seu pai. E ele sai fugido, e ele vai para o deserto, e chega ao ponto no deserto que ele não tem nada. E ele pega uma pedra, coloca no chão e faz daquela pedra seu travesseiro. Do homem que acordou rico, muito rico, agora chega o final da noite, por causa de uma escolha errada, ele está pobre e não tem nada, a ponto de pegar uma pedra, colocar no deserto, no chão, e fazer de travesseiro. Aí entra, porque apesar de ele ter enganado seu irmão, ele era um homem da promessa. Deus havia prometido a ele, e mesmo que eles tivessem perdido tudo, a promessa de Deus estava sobre ele. Deus aparece para ele. Aí entra o texto que nós lemos, e Deus faz promessas a eles poderosas no texto que nós lemos. E quando ele acorda do sonho, ele diz assim: Senhor, se o Senhor me honrar, se o Senhor cumprir a sua promessa e me honrar, eu te seguirei, e eu te honrarei com todos os meus bens. E ele faz daquele travesseiro, daquela pedra de travesseiro, um altar, derrama o azeite e faz um altar ao Senhor. E se você for ler todo o contexto posterior, você vai compreender que Jacó chega na casa da sua esposa, filha de Labão, toma conta das ovelhas de Labão, prospera muito, se torna um homem muito rico. Ele volta para sua terra. Depois que ele perde tudo, ele deita na pedra de travesseiro, faz a pedra de travesseiro. Deus aparece para ele, refaz a promessa, ele faz um voto com Deus, cria daquela pedra um altar, derrama azeite, ele sai e Deus o faz prosperar. 14 anos depois, Jacó é um dos homens mais ricos do Oriente. E essa história, ela me dá pelo menos algumas lições. Eu quero falar rápido aqui. Primeiro, às vezes Deus se revela quando tudo que temos é apenas uma pedra para colocarmos como travesseiro. Vou falar de novo. Às vezes Deus se revela quando tudo que nós temos é apenas uma pedra para colocar como travesseiro. Quando entramos no desespero porque perdemos as coisas mais importantes da nossa vida. E eu não estou dizendo simplesmente dinheiro, porque dinheiro nós trabalhamos e conquistamos. Mas quando muitas vezes perdemos pessoas que amamos, perdemos investimentos, passamos em momentos depressivos, como o evangelista Márcio falou, a depressão é a doença do século. Quando não temos mais esperança, quando olhamos para frente, não vemos mais situações de mudar a forma como nós estamos vivendo. Quem nunca passou por isso? Muitas vezes eu passo como pastor, eu olho e falo assim: Senhor, a minha vida está assim.
E se continuar assim, eu não vou continuar conseguindo, não tenho dinheiro para pagar as minhas contas, a minha vida está assim, está o desespero, eu não tenho como resolver os meus problemas. É nessa hora que a única coisa que nós temos é simplesmente um travesseiro, a nossa esperança. E nesses momentos Deus, Ele se revela. Quando não temos mais nada, a única esperança se torna Deus. Deus, Ele se revela. Deus, Ele se revela. Quando nós tiramos as esperanças daquilo que está à nossa volta, porque nós temos um jeito para tudo. Nós pensamos assim, se o negócio ficar difícil, eu tenho o Júlio lá, o Júlio vai me abençoar, e eu confio no Júlio. Quando o negócio está muito difícil, Nelson, eu falo assim, Júlio, gabinete contigo, vou ir na sua casa tomar um café com você. Olha a esperança. Mas e quando todo mundo some? E quando todo mundo some? Porque geralmente as pessoas estão à sua volta quando nós temos alguma coisa para oferecer. Quando você tem uma condiçãozinha, uma casa boa, alguma coisa onde alguma pessoa vai ser beneficiada através de você, as pessoas estão muito perto. Mas quando geralmente nós perdemos as coisas que são importantes para algumas pessoas que estão à nossa volta, geralmente ficamos sozinhos. Aí é que nós vemos quem são os nossos amigos e quem não são. Mas às vezes nós temos a tendência a querer descontar, mas fulano me abandonou, ciclano me abandonou. Sabe o que eu entendi esses dias? Que tem pessoas que Deus vai tirar da nossa vida. Muitas vezes Deus vem e tira todo o nosso ponto de segurança, o nosso porto de segurança, para nós aprendermos a dependermos de Deus, E quando nós passamos a depender de Deus, milagres acontecem. Milagres acontecem. Eu não estou dizendo milagre de você se tornar uma pessoa bem sucedida de uma hora para outra, mas a providência ela vem, porque a Bíblia diz que a farinha não vai faltar na panela e nem o azeite na botija. Aleluia. Providência diária. E às vezes algumas pessoas saem de perto de nós não é porque elas querem, é porque o próprio Deus tirou, para que a gente passe a depender de Deus todos os dias da nossa vida. Então, quando geralmente tudo que nós temos é simplesmente uma pedra para colocar como um travesseiro, Deus, Ele se revela. Em segundo lugar, lugares de fuga podem se tornar em lugares de encontro com Deus. Lugares de fuga podem acabar se tornando em lugares de encontro com Deus. São aquelas situações em que nós olhamos, nós não queremos estar perto de ninguém. Tudo dá errado. Tudo dá errado. Até as coisas mais simples que você acha que vai dar certo, acabam dando errado. Aquele dinheiro que muitas vezes está lá, você quando não quiser eu tiro, quando você vai lá, bloqueia o teu aplicativo. Tudo dá errado. Tudo dá errado. Quem já passou por isso aqui? Você já passou ou foi só eu que passei? Aí você fala assim, está tudo dando errado. Eu vou colocar o meu despertador 3 horas da manhã para eu acordar e orar. Meu despertador não toca. E você dorme direto. Tudo dá errado, tudo. E nesses momentos, esses lugares de fuga, de perda, de dores, pode se tornar em lugar de encontro com Deus. Uma vez eu falei aqui na igreja que todas aquelas pessoas que o mundo rejeita, que o mundo não quer, porque não tem perfil delas, Deus ama essas pessoas. Pessoas que muitas vezes nós não temos coragem de amar, Deus ama essas pessoas. Essas pessoas que muitas vezes acabaram fazendo algumas coisas que nos magoaram, nos machucaram, nos deram voltas, e muitas vezes nós não queremos ver essa pessoa porque nós falamos assim, caramba, Deus ama essas pessoas. Esses traficantes que muitas vezes nós odiamos tanto as situações deles, Deus ama essas pessoas. Deus ama essas pessoas. E nós precisamos compreender isso. São nesses momentos de muita dificuldade. Esses dias eu subi para um monte, passando uma dificuldade, eu subi para um monte. E quando eu sentei lá no monte, que eu estava cansado, não sou mais novo como vocês, eu senti uma presença tão gostosa que eu comecei a chorar lá em cima do monte.
mas foi um consolo tão gostoso, tão gostoso. Eu comecei simplesmente a agradecer a Deus pelos momentos de dificuldade, porque são nos momentos de dificuldade que nós nos lembramos de Deus e nos voltamos para Ele. E sabe qual é a grande realidade? Deus sempre vai estar de braços abertos, sempre. Independente do que nós façamos, Deus sempre vai estar de braços abertos para a gente. O filho pródigo decidiu sair. Pai, me dá tudo que eu tenho, a minha herança, porque eu vou embora. Aquele pai não foi atrás do filho, mas ele permaneceu sentado até que o filho voltou, porque aquele pai não desistiu do filho. E esse Deus, ele é representado através desse pai, que nunca desiste de nós. Independente dos nossos pecados, independente dos nossos erros, das nossas escolhas, Deus nunca desiste de nós. A gente desistimos de tantas pessoas. Eu falei com o Márcio hoje, aqui de manhã, eu falei: Márcio, às vezes dá vontade de desistir de muitas pessoas. Você faz. E na primeira oportunidade que a pessoa tiver de te trair, ela vai te trair. Na primeira oportunidade que essa pessoa tiver de falar mal de você, ela vai falar mal de você. Na primeira oportunidade que essa pessoa tiver de te abandonar, ela vai te abandonar. E às vezes nós ficamos chateados com isso. Às vezes assim Deus ama essa pessoa, porque na realidade nós olhamos tantos erros e nos esquecemos que nós também somos pecadores e falhos demais. E muitas vezes as dores são tão grandes, que nós queremos fugir das pessoas que nos amam, as pessoas que nos consideram. Queremos até mesmo muitas vezes fugir da presença de Deus. Mas são nesses momentos de maior dificuldade que Deus torna essas nossas fugas em lugar de encontro com Ele. Porque nós temos que aprender que o verdadeiro culto começa quando reconhecemos a presença de Deus e assumimos um compromisso com Ele. A verdadeira mudança, a verdadeira transformação, ela começa quando nós reconhecemos que tudo que nós temos vem dEle. Tudo que nós temos vem dEle. O que precisamos apenas fazer é reconhecer quem Deus é. Porque Isaac, depois de perder tudo, pegar a pedra, colocar e Deus se apresentar para ele através de um sonho, ele levantou e falou: hoje eu reconheço que essa casa é o lugar da morada de Deus e que Deus está aqui. Quando nós reconhecemos que tudo que nós temos vem dEle, até os momentos de dores e de perdas são para Deus nos ensinar alguma coisa. A grande questão é que muitas vezes nós ficamos tão ligados em por que eu estou passando por isso, como eu vou poder sair disso, e nos esquecemos de perguntar para Deus: Deus, por que eu estou passando por isso? O que o Senhor quer me ensinar com tudo isso? O que o Senhor quer me ensinar com tudo isso? E quando nós reconhecemos que tudo que nós passamos é um aprendizado de Deus, cara, começa uma grande virada na nossa vida. José, ele tem sonhos. Sol e a lua se dobrariam diante dele. Os irmãos ficam com inveja de José, vendem ele. Ele vai para a casa de Potifar, é vendido, porque a esposa de Potifar armou uma situação dizendo que ele queria violentá-la, e ele é vendido. Potifar é um homem muito rico. E a Bíblia vai dizer que José, ele chega na casa de Potifar e ele honra tanto a Deus com a sua vida que ele começa a administrar as riquezas de Potifar. A mulher dele agora, a mulher de Potifar, olha para José, quer ter um relacionamento. José se recusa. Ela arma uma cilada, diz que ele tentou violentá-la. Agora José é vendido, José vai para o calabouço. E a Bíblia aqui diz que o Senhor era com José no calabouço, e José passa a administrar a pobreza daquele calabouço. Alguns anos se passam, Faraó tem um sonho: 7 vacas gordas, 7 vacas magras. Ninguém consegue interpretar, chamam José. José chega diante dele e fala assim: é o seguinte, as 7 vacas gordas são 7 anos de bonança, 7 vacas magras, 7 anos de miséria. O que o Senhor pode fazer? Nesses 7 anos de bonança, o Senhor pega, separa uma parte, coloca em celeiros, para quando vier os 7 anos de miséria, os alimentos que estão lá no celeiro, que foram adquiridos nos 7 anos de prosperidade, agora o Senhor vai conseguir passar pelos 7 anos de pobreza.
Faraó disse para ele: porventura poderia haver um homem tão sábio assim em todo o Egito? E José acorda no calabouço e dorme como primeiro-ministro do Egito. E Faraó vai dizer o texto que José era menor que Faraó apenas quando o Faraó estava no trono. José agora se torna o segundo homem mais poderoso de todo o Egito. Os irmãos de José agora estão passando um momento de dificuldade, estão tendo fome, eles vão no Egito comprar. José reconhece os irmãos. O que você faria? Te venderam? Você passou vários anos da sua vida apanhando, passando fome, miséria, porque te venderam, e agora você é um dos homens mais poderosos, e você encontra essa pessoa. O que você faria? Sabe qual foi a palavra de José? Eu não vou matar vocês, porque eu reconheço que tudo que eu passei foi para que hoje eu estivesse aqui e fosse o salvador do Egito. O que ele estava dizendo é que Deus não perdeu o controle da vida dele. Calma aí, 7 anos de vacas gordas. A primeira prisão de José foi com Potifar, e na casa de Potifar José administrou as riquezas de Potifar para aprender a administrar os 7 anos de grande fartura do Egito. Quando ele foi vendido, ele foi para o deserto, foi para a prisão. Ele administrou a pobreza da prisão para aprender a administrar os 7 anos de miséria sobre o Egito. Deus estava no controle da vida de José desde o início. Ele foi para a casa de Potifar e lá aprendeu a administrar a riqueza, e depois ele foi para o calabouço para aprender a administrar a pobreza, porque Deus estava preparando ele para o tempo em que ele viveria. Então tudo que nós passamos é um preparo de Deus para aquilo que Deus quer fazer conosco. Mas o grande problema é que muitas vezes nós não queremos entender. E a grande pergunta é: aonde hoje você está deitado? Qual é a sua percepção da sua vida? Será que nós estamos nessa noite parados pensando: tudo de ruim só acontece para mim? Ou será que nós estamos pensando: tudo isso que eu estou passando é Deus me preparando para algo maior? Aleluia. É Deus me preparando. Eu costumo dizer: metade de copo com água. Eu coloco aqui, vou perguntar para algumas pessoas: o que você vai ver? Alguém vai falar assim: isso aí é um copo quase vazio. E você vai perguntar para outra pessoa o mesmo copo, a mesma água, e outra pessoa vai falar: isso aí é um copo quase cheio. Mas é o mesmo copo com o mesmo tanto de água. A questão é perspectiva. Como você olha o que você está passando. A grande questão é: você está passando por um problema, por uma dificuldade? Qual é o seu pensamento diante dessa dificuldade? Nada dá certo. Ou será que você está pensando: não, isso é Deus me ensinando para algo maior? A questão é a perspectiva. E José entendeu isso. Então a grande questão é nós sabermos, em primeiro lugar, aonde nós estamos. Nós pararmos e fazermos uma análise da nossa vida e descobrirmos o ponto em que nós estamos. Qual é o seu travesseiro essa noite? E a questão é: para que serve o seu travesseiro? Porque o seu travesseiro, o seu deserto pode se transformar numa Betel, numa casa de Deus. Jacó poderia levantar, pegar aquela pedra, aquele travesseiro, jogar fora e falar assim: agora eu vou embora. Mas quando ele levanta, que ele olha aquele travesseiro e aquele local, ele fala: aqui é onde Deus se manifestou. Você pode simplesmente pegar tudo que você está passando e falar assim: para mim isso não serve para nada, só está me magoando, só está me machucando. Ou você pode falar: esse deserto hoje vai se transformar no Betel, vai se transformar num lugar de presença de Deus. A escolha é sua. A escolha é sua. Então o que Deus quer? Que nós transformemos as nossas experiências comuns em altares de Deus. Que nós transformemos as nossas experiências diárias, seja de perda, seja de dor, seja de conquista, em lugares da presença de Deus. Você que pode dar destino ao seu presente e dizer o que você vai ser e o que você não vai ser. O que essa luta que você está passando, que esse momento que você está passando vai se transformar em sua vida. Se vai se transformar num velório e você vai ser morto por ela e vai ser enterrado, ou se esse momento vai se transformar num lugar de manifestação de Deus que vai te levantar e vai abençoar muitas pessoas. A escolha é sua. Eu já passei muitas dificuldades, já contei aqui várias vezes aqui na igreja. Mas quando eu olho para todas as dificuldades que eu passei, eu entendo que essas dificuldades foi para que hoje eu estivesse aqui.
As dificuldades, eu decidi pegá-las e transformar numa ponte que aponta para o meu sucesso. Eu não vou deixar que as minhas dificuldades, os meus problemas, as minhas dores me matem, não vou. Eu vou transformar ela em Betel. Eu vou transformar ela num lugar de presença de Deus. Porque quando eu entendo isso, eu estou a um passo de que a minha vida seja transformada. Então o que vai definir o seu futuro não é o que você passou até aqui. Os estoicos diziam isso. Mas é o que você vai fazer com o que você passou até aqui. Jacó pegou aquela pedra, Filipe. Ele poderia murmurar, dormir a noite toda deitado nessa pedra. Poderia ser ingrato. Pelo menos ainda tinha uma pedra, que a gente não tem nada. Mas ele pegou aquela pedra e transformou no altar. No altar de presença de Deus. Eu posso ver que muitas lutas são as nossas pedras diárias. Mas quem vai definir o que essa pedra vai se transformar é você. Você pode transformar essa pedra na sua morte, no seu túmulo, ou você pode transformar essa pedra no altar, consagrá-lo a Deus e começar a virar a sua história. A escolha é sua, a escolha é minha. Eu quero orar essa noite por isso. Quero te convidar a você curvar a sua cabeça, feche seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor, nós estamos aqui, Espírito Santo de Deus, diante da sua casa, Deus, no seu altar, Espírito Santo de Deus. Nós ouvimos essa palavra, Deus, que Jacó, depois de ser uma pessoa muito bem sucedida, Deus, ele errou, Deus, mas até o erro dele, Deus, o Senhor transformou em um momento de bênçãos, Espírito Santo. E ele saiu e em determinado momento ele deita ali naquele deserto e não tem nada. Ele pega uma pedra e faz com o seu travesseiro. E naquela noite o Senhor aparece para ele e reafirma suas promessas, como o Senhor hoje está aqui, Deus, reafirmando as suas promessas para nós, Deus. Aleluia. E aquele homem levanta, reconhecendo aquele sonho. Ele diz: hoje eu reconheço que o Senhor está aqui nesse lugar. E eu faço desse lugar um altar para a sua presença. Ele pega o seu travesseiro, ele pega os insucessos dele até aquele presente momento e levanta um altar e entrega diante do Senhor e fala: a partir de hoje eu vou ser fiel ao Senhor. Se o Senhor me abençoar. Ele decidiu mudar a história dele a partir daquele momento, Deus. E nós queremos pegar hoje, Deus, e ter essa mesma atitude de Jacó, Espírito Santo de Deus. Nós queremos olhar o nosso passado, os nossos insucessos, os nossos traumas, as lacunas da nossa vida, Deus. E nós não queremos fazer dela uma pedra para acabar nos matando, para acabar nos afundando, nos enterrando, não. Nós queremos fazer dessa pedra do nosso passado, dos insucessos, Deus, um altar. Nós queremos fazer dessa pedra Betel, Espírito Santo, e te convidar, Deus, entre nesse altar, Deus. Entre na nossa vida, Espírito Santo. Nos cura, nos dá direção, Espírito Santo de Deus. Nos mostra, Deus, qual é o propósito de tudo isso que nós estamos passando, Deus. Por que nós estamos passando por tudo isso, Deus? Nos faça compreender, Deus, e nos dê direção, Espírito Santo. Nos dê direção, Deus.